do vídeo a resposta ao pastor, né? Sobre o cursilho, né? Que ele distorce o cursilho, né? Fala que o cursilho declara que aprova a adoração às imagens católicas, né? Vamos ver aqui. Como é que faz? E neste segundo concílio de Nicéia, então, em 787, ficou estabelecido que a igreja deveria adorar as imagens. É daqui que vem o que nós consideramos um erro, mas é daqui que vem o motivo do porquê muitos adoram imagens até hoje. E eu vou ler para vocês o que o concílio disse. São algumas linhas e você vai entender o porquê tantos e tantos adoram imagens hoje e você não consegue entender como é que ele adora se a palavra diz que não é para adorar. Mas veja, em 787 foi estabelecido por ordem na igreja a adoração às imagens. Vou ler. Como se desmascara um herege, um mentiroso, distorcendo a tradição, distorcendo o cursilho. Olha só, que o cursilho, segundo o cursilho de Nicéia, em 787, declarou, aprovou a adoração às imagens. Qual o cursilho? Aonde ele tirou isso da história? Está inventando. Está escrito assim: caminhando como que por uma estrada real e seguindo a doutrina divinamente inspirada de nossos santos padres e a tradição da igreja, definimos com todo cuidado e exatidão que as veneráveis e santas imagens são erigidas da mesma maneira que a figura da preciosa e vivificante cruz. Imagens pintadas, feitas em mosaico ou de outro material conveniente, nas santas igrejas de Deus, sobre vasos e vestimentas sagradas, em paredes e quadros, em casas e ao lado da nossa Imaculada Nossa Senhora, a Santa Genitora de Deus, dos veneráveis anjos e todos os homens santos. Com efeito, quanto mais são contemplados por meio de tais representações, tanto mais os que os contemplam são incitados a refletir nos seus originais, a suspirar por eles e a tributar às imagens o tributo de uma saudação e a reverência de honra, sem tributar. Reverência de honra. Então, esse documento, esse curso está falando que as imagens, a iconoplastia, as imagens de ícone é para ser venerada, não para ser adorada. Que interessante. Tem a adoração da cruz, né? Ali na Sexta-feira Santa, se eu não me engano, né? Diferente. Olha só que interessante. Que está de acordo com a nossa fé e que é devida somente à natureza divina. Mas, assim como as figuras da venerável e vivificante cruz, ao Santo Evangelho e aos outros monumentos sagrados, assim a cruz, o Santo Evangelho e outras veneradas, também a essas imagens devemos conceder a honra do incenso, o oferecimento de luzes, como piedoso costume que foi na antiguidade, pois as honras tributadas às imagens passam aos seus originais, e aquele que adora uma imagem adora a pessoa nela pintada. Que interessante, né? Aquele que adora uma imagem adora a pessoa nela pintada. Por exemplo, a imagem de Nossa Senhora. A imagem de Nossa Senhora. Você vai adorar a imagem de Nossa Senhora? Não. A imagem de um querubim, você vai adorar a imagem de querubim? José apostou diante da imagem de querubim, não estava adorando querubins, estava adorando a Arca da Aliança, a presença de Deus. Se você olha a imagem de Cristo, certo? Você sabe que é Cristo. Você não vai adorar a imagem. A imagem é só um veículo para você adorar Cristo, realmente. Que interessante. Tem diferença, o pastor. E eu tenho um documento aqui, ó. Eu fiz esse estudo aqui com o professor Felipe, né? Cursilho de Nicéia, segundo, né? Em 787, ó. Provou o culto das imagens. Olha a diferença. Que diz São João da Maceda, doutor da igreja, ó. Esse foi o que defendeu o uso das imagens. Olha, ele não citou esse doutor da igreja, que defendeu o uso das imagens, não para adorar. Como diz o cursilho, aprovou
a adoração às imagens. Daí vem a adoração dos católicos com as imagens. Tem diferença, meu irmão. Tem a adoração à cruz. As imagens é para ser venerada. Que interessante. Olha que ele disse antigamente Deus que não tem corpo nem aparência, né? Não podia em absoluto ser representado por uma imagem. Por isso que a Arca da Aliança ali tem 2 querubins. Porque Moisés teve a revelação ali no Monte Horebe, Êxodo 3 ali, Êxodo 3, se não me engano, 2, versículo 3, não viu figura alguma. Agora no Novo Testamento, sim, Cristo andou com os apóstolos, já tem figura, a imagem de Cristo, feito um homem. Interessante. Agora dá para fazer uma representação de uma imagem via sacra de Cristo. Que interessante, né? Olha o pensamento desse doutor, São João da Maceda, né? Doutor da igreja. Ele não citou. Por quê? Ele cita as fontes que ele quer fazer. Ele cita a fonte que ele quer distorcer. Aonde me mostra, na tradição, nesse cursilho que a igreja está declarando adorar a imagem. Eu te desafio. Não tem. Aqui, ó. Absoluto ser representado por uma imagem, ó. Mas agora que se mostrou na carne, viveu com os homens, posso fazer uma imagem daquilo que vi de Deus, com o rosto descoberto. Contemplamos a glória do Senhor. A beleza e a cor, ó, no cursilho, olha lá, ó. 787. Base convincente da igreja. A beleza e a cor das imagens estimulam minha oração. É uma festa para os meus olhos, tanto quanto o espetáculo do corpo. Estimula meu coração a dar glória a Deus. Olha só, cara. Um estudo que eu fiz, hein? Já mostrei no catecismo, com o primeiro vídeo. Eu estou mostrando um estudo do grande esse homem, professor Felipe, que eu já fiz estudo com ele, estudo muito também com ele, para preferir suscitamente nossa profissão de fé. Conservamos todas as tradições da igreja, escrita ou não escrita, ó, que nós temos sido transmitida, sem alteração. Uma delas é a representação pictóricas das imagens. Segundo o Cursilho já diz, né, Nicélia, que concorda com a segundo o Cursilho, que concorda com a pregação da história, né, evangélica, crendo que de não nas aparência o verbo de Deus se utis eu proveito, pois as coisas que se iluminam mutuamente têm, sem dúvida, um significado recíproco, né? Na trilha da doutrina divinamente inspirada de Nosso Senhor Santo Padre e tradição da Igreja Católica, que sabemos ser a tradição do Espírito Santo que habita nela, em Mateus 28, 19, 20, certo? Segundo o Cursilho de Nicéia 787, fala do funismo, né? Com toda a certeza, acerto que as veneráveis e santas imagens, bem como as representações da cruz. Olha só que interessante. Preciosa e vivificante seja as pintadas de mosaica ou de qualquer outra matéria. A propriedade vem ser colocada na Santa Igreja de Deus sobre o tecido e as vestes sacras. Olha que ele usou esse texto. Distorcido, claro, né? Sobre paredes e em quadros nas casas e nos caminhos, tanto a imagem de Nosso Senhor, Deus e Salvador, Jesus Cristo, como a de Nossa Senhora, a Puríssima e Santíssima Mãe de Deus, e dos santos anjos, de todos os santos e dos justos. Quer dizer o quê? A cruz, quando você olha para a cruz, você vai adorar quem, cara? Cristo. Você não vai adorar a cruz, você vai adorar Cristo.
E para encerrar essa mentira, essa farsa desse protestante, ó, seguiu a tradição. O que é a tradição? Ezequiel 41. Cara, aqui é prefiguração da Igreja Católica. Ali o templo do rei Salomão era cheio de ícones. Né? Olha só que interessante. Ezequiel 41, ó. Então, não tem como, cara. O Concílio buscou a tradição. Cara, ali no templo do rei Salomão tem vários ícones. No piso, no teto, nas paredes. E lá no Santo do Santo também tinha imagem também. Onde ficava a Arca da Aliança, no devido lugar mais santo, santíssimo, né? Então, cara. 41, 17, ó. Na Bíblia agora. Mostramos a mentira dele na tradição, distorcendo o concílio, segundo o concílio de 787, ali o doutor da igreja, São João da Maceda, doutor da igreja, defendeu essa tese. Olha só que interessante. Agora a Bíblia defende essa tese também, que os primeiros cristãos pensaram, que os primeiros cristãos seguiram a tradição. Se no templo dos reis Salomão é cheio de ícones, escultura mosaica, que citou ali também, porque a igreja de Cristo não pode ter imagem de mártires. Interessante, né? Acima da porta do interior no exterior do templo, e por toda a parede, em redor e por dentro e por fora, tudo estava coberto de figuras, ó. Figura do quê? De ícones, querubins e palmas. Palmas entre dois querubins. Os querubins tinham duas faces, uma figura humana, um de um lado voltado para uma das palmeiras, e uma face de leão voltada para outra palmeiras, do outro lado esculpidas em relevo em toda a volta do templo, ó. Desde o piso até acima da porta havia representações de querubins e palmeiras, assim como nas paredes do templo. Olha que a igreja seguiu. Olha que a igreja segue. Isso aqui é figura mosaica. Ícones. Representação de imagem de escultura. Via sacra. Aqui, ó. Poderia mostrar vários textos. Que você é um mentiroso. Prega o evangelho, meu querido. Aquele que não é contra mim é a favor. Você está pregando contra a igreja de Cristo, então você já está fora. Você quer impressionar as pessoas com essa pregação, mas tem pessoas cheias do verdadeiro Espírito Santo que vai combater você com essa mentira, com essa heresia. Essas igrejas vindas de homens, doutrina de homens. Inspiradas, sim, Apocalipse 12:15, pelo a serpente vomitar heresia contra as imagens dos santos mártires, principalmente a Nossa Senhora. Salve Maria, sou o missionário São Roberto. Esse aqui é o segundo vídeo, vai ter mais um vídeo refutando ele, que tem outro vídeo falando aí das imagens também.